E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver hoje as questões do quiz, falando um pouco mais das reações químicas. A primeira questão: a decomposição química de uma substância por corrente elétrica designa-se por... Coloquei apenas três alternativas: fotólise, pirólise e eletrólise. A alternativa correta seria eletrólise, aonde eu vou ter a decomposição química por corrente elétrica. Fotólise, eu vou utilizar a luz, fótons. Pirólise, eu vou utilizar calor. Então, a gente vai vendo, revendo esses conceitos e aprofundando um pouquinho mais de forma conceitual em relação às reações químicas. Primeira questão, eletrólise. Segunda questão: nas transformações químicas, novas substâncias são formadas e denominadas de reagente ou produto. Eu coloquei para vocês a forma de se escrever, de se representar graficamente uma reação química é através da equação química. A equação química eu coloquei na imagem. Eu vou ter o quê? Do lado esquerdo, os reagentes. Do lado direito da seta, eu vou ter os produtos da reação. Eu separo o primeiro membro do segundo membro através da seta aqui, ó. Observem aí. Essa seta ela separa o primeiro membro do segundo membro, dos reagentes e os produtos da reação. Quem que vai ser formado? Quais são as novas substâncias? Vão ser os produtos da reação. Seria essa a alternativa. Ainda revisando, eu vou ter os coeficientes estequiométricos, são os números que vão aparecer na frente de cada uma das substâncias. Eles vão acertar, o número de átomos que eu tenho no início dos reagentes com o número de átomos que eu tenho nos produtos da reação. E aí a gente acaba entrando no balanceamento das equações químicas. Questão 3. A questão 3 vai trazer para a gente uma transformação química bastante comum do nosso dia a dia, que é a fotossíntese. Muito comum no estudo de ciências de uma forma geral. Então, a fotossíntese, ela constitui uma transformação química, onde eu vou ter o quê? Observem, eu vou ter os reagentes, vai ser água, dióxido de carbono, e os produtos da reação vai ser glicose e sacarose. Você vai observar, dentro dessa transformação química, quem são os reagentes e quem são os produtos dessa reação. Os reagentes vão ser o oxigênio e a água, e os produtos da reação a glicose e o dióxido de carbono. Os reagentes são a água, dióxido de carbono, e os produtos da reação são glicose e oxigênio. Observem aí na fotossíntese, na imagem. A planta, ela absorve o quê? Ela absorve gás carbônico, ela vai absorver a água, e para que essa reação ocorra, eu vou precisar também de luz, da energia solar, A energia da luz, beleza? Tá tudo aqui na imagem. Então, o que vai ser produzido? O gás oxigênio, e vai ser produzido também a glicose. Então, a alternativa correta seria que os reagentes são a água e o dióxido de carbono. Os produtos da reação é a glicose e o oxigênio. Questões bem simples do nosso dia a dia que nós devemos estar sempre revisando. Aparece muito em provas
Quarta questão, vamos selecionar a opção que não completa de forma correta a seguinte frase. A formação de novas substâncias podem ser detectadas através de... Vai formar nova substância. Eu tenho uma reação química, eu vou ter um fenômeno químico. Então, todas essas aqui, todas essas características, né, vão me indicar que ocorreu essa reação química. Formação de um sólido, ok. As reações de precipitação, as reações de precipitação, elas formam um sólido. Liberação de gás é uma outra forma da gente identificar que ocorreu a reação química. Mudança de coloração é uma outra forma que eu tenho para identificar que ocorreu uma reação química. Evaporação da substância. Evaporação, vocês lembram que é um fenômeno físico. Evaporação, todas as mudanças de estado são fenômenos físicos. Fusão, calefação, evaporação é uma transformação física. Então, a única que não completa de forma correta seria a evaporação da substância. É a única que não vai completar, que não é uma transformação química. Questão 5. A questão 5 ele quer que a gente classifique a reação química. Eu vou classificar ela. Ela é uma reação de adição? Ela é de dupla troca? Ela é de decomposição? Observe lá na classificação que aqui eu tenho quantas substâncias? Nitrogênio e hidrogênio. Duas substâncias se uniram para formar outra substância, uma nova substância. Então, quando eu tenho isso, eu vou ter uma reação classificada como de adição. Eu tenho duas ou mais substâncias formando outra, uma nova, apenas uma, né, substância, reação de adição. Questão 6. Qual símbolo representa o aquecimento em uma reação química? Qual dos dois símbolos aqui que eu coloquei para vocês representa aquecimento? Na equação química, vocês vão estar sempre verificando alguns símbolos que vai estar indicando ou o estado físico, se ocorreu uma precipitação, se a substância ela passa para o estado gasoso. Então vocês vão estar percebendo se houve liberação de gás, vocês vão estar percebendo esses fenômenos através de alguns símbolos. Se para que a reação ocorra eu preciso fornecer o calor, e uma das formas da gente poder representar, né, o aquecimento em uma equação química utilizando esse símbolozinho aqui, que alguns chamam de delta. Se você visualizar esse símbolo em uma equação química, você vai estar já com esse entendimento que você vai ter que fornecer energia para que a reação possa ocorrer. Alguns livros trazem, né, essas reações com essas simbologias. Próxima questão, questão de número 7. Transformação química ou fenômeno químico. Quando é que ocorre uma transformação química? Quando eu tenho um fenômeno químico. Aquelas que ocorrem sem que se forme nova substância. Totalmente, né, o contrário dessa afirmação. Então, qual é uma afirmação correta? São aquelas que ocorrem quando existe a formação de nova substância, isto é, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. O conceito, né, de fenômeno químico, de reação química, todo fenômeno químico constitui uma reação química. Então,
eu vou ter o quê? Eu vou ter a transformação desse material, eu vou ter a alteração da natureza íntima desse material. Questão 7 foi conceitual, agora a gente passa para uma outra questão que se refere à classificação dessas substâncias, né, das reações químicas. Classifique o tipo de reação química. Observe, eu coloquei representando as substâncias apenas letras. Cada letra representa aí, vai estar representando uma substância. O A representa o AB, né, representa uma substância, CD vai estar representando uma outra substância. Bem, o que foi que aconteceu aqui? Eu tive a troca, a permutação entre os cátions e os ânions. Observem que no lugarzinho do B, quem foi que veio, que assumiu? O D. E no lugar do D, o B foi lá para o lugar dele. Houve o que? Uma dupla troca. Houve a permutação entre os cátions e ânions dessas substâncias que foram representadas através, né, de letras. Reação de adição é quando eu tenho duas e formo apenas uma. Aqui formou quantas? Uma, duas. Então não é adição. Decomposição, quando tu tem uma substância só no início. No início tu tem quantas substâncias? Tu tem duas substâncias. Então também não seria decomposição. A resposta correta, dupla troca. Questão de número 9. Classifique o tipo de reação. Tem quantas substâncias, professor? Vamos observar. Tem uma, duas. Formando o quê? Uma, duas. Nem é adição nem decomposição. E nas alternativas também só fala em dupla troca e simples troca. Na simples troca, uma das substâncias, né, é uma substância simples e a outra é uma substância composta. Substância composta, dois ou mais elementos. Aqui eu tenho dois, né? Cada letra representa aí um elemento. Então aqui, ó, é uma substância composta reagindo com uma substância simples. E acontece o deslocamento de um desses elementos. Se há o deslocamento de um dos elementos, a substância simples, ela desloca um dos elementos da substância composta, eu vou ter uma reação de simples troca. E a última, né? E a nossa última questão, deixa eu ver se eu passei demais, rápido demais, não. É a nossa última questão, questão 10. Como podemos classificar uma mistura de vinagre com hidróxido de cálcio? Essa mistura, nós fizemos a demonstração, né, desse experimento, dessa reação química, tanto colocando para vocês a questão do indicador, trabalhamos com a fenolftaleína, como a viragem, quando a gente faz essa mistura. Então, assim, é uma reação de precipitação? Formou precipitado? Não. É uma reação de adição. Vocês viram na fórmula molecular e também não é uma reação de adição. Os produtos da reação não vai formar apenas uma substância. Que tipo de reação é? Ácido e base. Reação de ácido e base é uma reação de neutralização. Então a gente finaliza o nosso questionário, né, o nosso quiz. A gente faz o comentário, fizemos o comentário como forma de vocês estarem revisando as reações químicas de uma forma mais simples, que vocês possam estar aí dando continuidade, estudando, para que vocês possam estar mais à frente visualizando
todas essas reações de uma forma bem mais simples. Pessoal, até a próxima. Vamos lá. Fui.